A gente escuta muito, já virou até um clichê, assim, muito repetitivo, né? A pessoa diz, porque todo mundo fala que o advogado criminalista defende bandido. Nós não defendemos bandido. Nós defendemos os direitos das pessoas, Sim, né? E a gente percebe que o senhor fala até numa frase do livro que não é direito, é, é conhecer a alma da pessoa para que você possa defender. A minha pergunta é, o senhor cria uma relação com as pessoas que o senhor defende, uma relação ali espiritual, afetiva, o senhor defende a pessoa? Tá, explica isso pra gente, doutor. perfeito. Primeiro, você defende a pessoa. A pessoa. Quando você defende a pessoa, não é o crime cometido pela pessoa. A pessoa é defendida e você tem que enxergá-la com um olhar humano. E como é que você enxerga com um olhar humano? Entendendo quem é essa pessoa. Não somente o caldo. O caldo é o crime, entendendo os ingredientes. Se você consegue olhar os ingredientes, você consegue olhar a cena de modo muito amplo. O que aconteceu de modo muito amplo. Você consegue entender os motivos determinantes do crime. Se você consegue entender os motivos determinantes do crime, você consegue ser um grande defensor. Porque um grande defensor é aquele que entende. Existe um caldo aos seus ingredientes. Se eu entender os ingredientes, e não somente o caldo, quais são os ingredientes, eu consigo realizar uma defesa melhor. E quando eu falo realizar uma defesa melhor, sempre seguindo aquele lema que eu digo que é um lema de defesa. Que os culpados sejam condenados de modo justo e que os inocentes sejam absolvidos. O que as pessoas leigas não conseguem entender é: você defende a pessoa, não o crime cometido pela pessoa. Vou dar um exemplo para você. O sujeito, ele faz parte de uma organização criminosa. E há uma guerra entre as organizações criminosas. Então, um destrói a vida ali, vem, o outro destrói aqui. E há uma verdadeira guerra. Se você olhar a cena isolada, é um jovem de 18 anos de idade suprimindo, destruindo a vida de outro jovem de 19 anos de idade. Sem o outro jovem oferecer resistência, uma execução. Agora, vamos entender os ingredientes. Esse jovem de 19 anos de idade já tinha matado o pai desse de 18 anos de idade. Esse de 18 anos de idade se vingou da morte do pai. Já muda a avaliação. Então, Já não é mais direito. já não é mais direito. Já muda a avaliação. Muitas vezes não é para absolver, mas é para encontrar a pena justa para aquele caso. Perfeito. E, na verdade, eu vou olhar a pessoa. Algumas pessoas vão me dizer: poxa, o senhor quer dizer então que não tem crimes bárbaros de psicopatas sociais, de pessoas que cometeram crimes simplesmente porque são perversas? Tem. Tem. É verdade. Verdade. E a defesa não vai mudar a vida dessa pessoa. Ela vai ser condenada. Eu lembro de um caso de um jovem que ele simplesmente matou uma mulher porque ele era apaixonado por ela. E ela começou a namorar com outro rapaz. Ele nunca teve nada com ela. Mas ele ficou com raiva porque ela começou a namorar outra pessoa. Eu lhe pergunto: isso, compreender isso, vai mudar a pena pesada que ele vai receber? Não. Não vai mudar. Não vai mudar. Eu defendo a pessoa, mas eu não defendo o que ele fez. O que ele fez foi altamente reprovável. Tanto que ele vai ser condenado. Tanto que ele terminou condenado. As pessoas acham que... E é importante tirar esse folclore. Porque a internet tem muita coisa errada, sabe? Eu vejo, às vezes, essas coisas na internet. Se a pessoa levar na brincadeira, entender que isso é só uma brincadeira, tudo bem. Mas o problema é que tem gente que acha que é verdade. Tipo assim, chega e pergunta para um advogado criminalista: doutor, o seu cliente é culpado? Aí o advogado responde assim: não, meu cliente nunca é culpado. Né? Não existe culpado. Se é meu cliente, é inocente. Como é que a pessoa... Se isso for puramente humor, eu deixo na liberdade de expressão do humor. Se isso tiver 1% de seriedade, é algo completamente errado e antiético. Como é que você chega e diz que todas as pessoas que são seus clientes, no meu caso, eu não sou advogado particular, eu sou defensor público criminal, os meus assistidos,
Todos os seus assistidos são inocentes que são defendidos pelo senhor? Claro que não. Diga-se de passagem, a maioria é culpado e a minoria é inocente. E o meu papel é ser o filtro dos inocentes. Em relação aos culpados, buscar a pena justa. Que história é essa que todo mundo é inocente? Mas as pessoas leigas, que não conhecem o direito, levam a sério isso. Aí pensa assim, olha aí o que é advogado. A pessoa mata a outra friamente, barbaramente, tem prova, tudo filmado, gravado, aqui, o vídeo. Vem o advogado e diz, não, é inocente. Isso é antiético. Isso é antiético. Advocacia criminal, defesa criminal, não é para isso não. A defesa criminal, ela precisa ter ética. O que é ter ética? É simplesmente não mentir sobre fatos. Ora, se eu tenho um fato aqui completamente comprovado, não há dúvida, você vai mentir, você vai fraudar? Nós temos que ter muita ética no exercício da defesa. Até porque, vou contar um segredo aqui, principalmente para quem um dia for fazer defesa criminal. Se você for antiético, você vai se queimar. Se você mentir, você vai se queimar. Se você fraudar alguma coisa, você vai se queimar. Se você perder a sua credibilidade, você perdeu tudo. Porque todo mundo vai te olhar como uma pessoa... E aquele advogado ali que sempre mente, vem aqui para mentir. Todo mundo vai te olhar de modo negativo. Você vai fechar portas com um juiz que não vai confiar nunca em você, sempre vai ter um pé atrás com você. Você vai fechar portas com o promotor de justiça que vai ficar... Quero nem diálogo. Esse daqui, altamente perigoso, antiético, você vai fechar portas. Totalmente. Em qualquer ambiente, qualquer espaço da justiça, ninguém irá te respeitar. Se você for uma pessoa séria, se você for uma pessoa verdadeira, trabalha com bases éticas fortes, o juiz, o promotor, o delegado, o funcionário, o analista, o técnico, o estagiário, todas as pessoas que trabalham no campo da justiça vão olhar com respeito. Essa é uma pessoa séria. Eu estou conversando com uma pessoa séria. Que não vem falar qualquer coisa de qualquer modo. Que não frauda. Que não joga sujo. E vão te respeitar por causa disso. O resto é folclore. O resto só serve para meme, para brincadeirinha de internet e para simplesmente demonizar a defesa criminal. Digo, inclusive, que a OAB deveria, a OAB e a própria Defensoria Pública, deveria ser muito firme às instituições, com qualquer profissional que não tenha respeito pela própria profissão.